Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Rocha Opções, a solidez da ciência. A seu favor, meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle nas horas vagas trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você terá todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. Também você pode assinar o Vendaval, o sistema que veio para revolucionar o mercado de opções. Para ambos, basta apontar a câmera do seu celular. E não deixe de se inscrever para a fila de espera do próximo treinamento operacional. Estamos aí quase lançando. Aguarde notícias. O link está na descrição desse vídeo. Nesse treinamento, pegamos todo o conteúdo de vídeos que estão no canal, extraímos a essência do operacional, atualizamos, preenchemos as lacunas com material inédito, com o que há de mais avançado no mercado brasileiro da escola americana. Pergunte para alguém que já fez o curso. E é também com muita satisfação que venho convidá-los para preencher as últimas vagas do workshop, que vai ser realizado dia 19 de maio, no auditório da Necton BTG, em São Paulo. Nesse evento, teremos vários especialistas da Necton BTG no coração da Faria Lima, você lá no céu, numa cobertura e uma tarde de debates de alto nível sobre o mercado de opções. E, além disso, claro, é reconhecimento de uma das principais corretoras e bancos do país, do profissionalismo de toda uma equipe e de uma metodologia que veio para revolucionar o mercado. Venha participar disso, se inscrevam logo, porque eu quero conhecê-los pessoalmente. E, gente, a participação é gratuita, mas aí sujeita até o limite de vagas. Estamos nas últimas. Vamos lá, depois do primeiro ciclo bem-sucedido, em 2020, chegamos à beira do abismo. Será que chegou a hora de jogar fora os ganhos de anos? Você quer saber o que teria ocorrido se você abrisse um portfólio de Strangles em 28 de janeiro de 2020? Venha comigo e prepare-se para fortes emoções. Vamos então para o segundo ciclo, entre o dia 28 de janeiro até o dia 13 de março. Vamos ver o que teria ocorrido. Antes de mais nada, você que está chegando agora no canal e está entendendo nada, só vai piorar. A não ser que você estude e entenda qual é a metodologia do Rocha Opções, que é a metodologia mais técnica no mercado. Independente disso, muito do conteúdo também desse vídeo vai depender de você ter assistido a primeira parte, especialmente nos pressupostos. Então, nós abrimos nosso primeiro portfólio de Strangle no dia 2 de janeiro e tivemos até 4,68% de taxa a primeira operação. Então, até aí, muito tranquilo. Mas será que ainda vai continuar a ser agora no segundo? Vamos ver. Antes de mais nada, é importante ressaltar qual é o princípio geral do estudo, alinhado com um dos valores do canal, que é a honestidade, a transparência. É óbvio que eu poderia pegar uma estrutura de hedge e transformar todas as perdas em ganhos, mas a questão que fica é: você teria feito isso porque você não sabia que isso ia acontecer. Então, o objetivo do estudo não é achar uma solução para o caso. A solução é até meio óbvia. A questão é se você teria aplicado essa solução antes do movimento mais radical ocorrer. Se faz parte do operacional você automaticamente se proteger, mesmo não sabendo que vai vir um apocalipse. Então, o princípio do estudo é comprovar que o método que você vai usar sempre é o que te protegeria também em 2020.
Afinal, no início de 2020, você não sabia o que iria ocorrer. Assim, o método que você aplicaria no Corona Crash teria que ser o mesmo que numa operação qualquer. Essa é a proposta, é isso que dá sentido a esse estudo de caso. Então, nós temos aqui como se comportou nesse segundo ciclo. Olha só como, no final dele, a volatilidade implícita começou a expandir. E quando você observa, então, aqui os limites, onde você vai ter aqui no eixo Y, o spot, e no X, os dias úteis para chegar até o vencimento, você vê que ficou entre os strikes até praticamente 60% do tempo do ciclo, quando então ele foi até a 70%. Aqui nós temos em marrom os strikes, em vermelho os break-evens. E aqui, quando nós teríamos começado a montar os nossos estrengos, aqui representados pelo BOVA. Se quiser entender por que a gente utilizou isso como proxy de um portfólio, veja o primeiro vídeo. Então, aqui, quando a gente traz as curvas do delta beta pelo teta para a gente analisar a direcionalidade, o que a gente observa? A gente observa que houve, quando começou a haver a grande queda dentro do abismo, o delta beta do portfólio ele foi ficando cada vez mais positivo. A linha amarela aqui é o teta, e você repara, né, que com o acréscimo, então, do delta beta, começou a haver aumento do índice direcional do portfólio, mas você vê que esticou quando? Esticou quando o teta ele zerou, né? Que é quando acontece de você, a sua opção, ela fica tão dentro do dinheiro que acaba todo o valor extrínseco dela. Então, o teta deu uma zerada, o que fez, então, empurrar de uma forma violenta o IDP para cima. Esse último gráfico aqui é das cotações. Então, o que a gente observa? A gente observa que o IDP ele foi para 6.819, então você perde até uma referência dessa direcionalidade a partir de um certo momento, né? Porque aqui o teta ele tendeu a zero, então você vê mesmo que o delta beta ele tenha se mantido assim dentro de um range, como o teta zerou, o IDP foi para cima. Então a gente verifica que em movimentos extremos o IDP perde o sentido. Então a gente vai começar a usar o IDP para a gente avaliar a direcionalidade até um certo percentual. Qual é o percentual de ruptura? A gente percebe que há essa ruptura aqui em torno de 500%, que é algo que a gente vai também observar no terceiro ciclo. Em torno de 500% de IDP, há, então, uma ruptura muito grande e que perde até o sentido. Então, os 500% de IDP tem sido um divisor de águas na hora de você analisar a direcionalidade do seu portfólio. Se passa de 500% é porque provavelmente já estourou todos os seus break-evens. Muito bacana. Então, aqui a gente analisa como é que foi o risco gama e foi bastante surpreendente isso aqui. Isso aqui mostra que, na verdade, quando as suas puts começarem a entrar muito no dinheiro, o seu teta se exauriu. Então, o risco gama ele deixa de existir. E o que resta? O resto é o risco delta. Então, todo o risco ele se transforma em risco direcional, é o risco do delta. E é por isso que aqui não é tão importante você fazer um controle de risco gama. Mas, acima de tudo, é você fazer o delta hedge. Então, a gente vê que houve, de fato, uma grande expansão na primeira metade do ciclo, e ela foi muito forte, de fato, mas depois, com o passar da operação, ela foi caindo. Então, a expansão de risco, ela inclusive superou a estimativa inicial. A gente tem uma estimativa, quando você leva para o meio do ciclo, de 50%, e ela já alcançou 94% aqui no meio, porque deveria ser uma meta apenas para o final.
o que é muito compatível com o que aconteceu naquele momento, né? Pela expansão que houve. O nível de risco pelo notional extremamente baixo, 0,059, nós que utilizamos como estimativa 0,1. O máximo teto de portfólio que houve no ciclo foi de 0,115, muito mais partindo do notional, que levou, então, a uma expansão de risco de 94, como está aqui. Então, o stop teórico da expansão teria ocorrido aqui no dia 23, mas nós não precisaremos estopar, mais uma vez, também aqui no segundo ciclo, graças ao nosso risco de gama pelo notional estimado, que é 0,1. Mas olha só que coisa interessante. Olha só, nós temos aqui que, inicialmente, o trade trafegou positivamente, mas depois ele foi caindo a passar de menos 2.400% do prêmio inicial. Mas olha só o que aconteceu. Quando a gente pega e aproxima a escala dessa região que está aqui, o que a gente descobre? A gente descobre esse gráfico aqui, até o dia 12, que seria aproximadamente até aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente começa a operação no terreno negativo, e depois recupera, depois fica 110 negativo, e depois sabe para onde vai? Para 52%. E depois sabe para quanto vai? Para 78%. O que isso significa? É que pelo nosso operacional, nós teríamos saído do trade no máximo faltando 15 DU. Olha que coisa incrível. Nós não teríamos pego a partir do dia 15 DU. A partir do dia 15 DU, você não teria pego. Seria como se a gente tivesse surfado uma onda gigante e teria saído dela antes que ela fechasse. É praticamente isso. Então, assim como eu tenho que ser honesto de usar a metodologia, mesmo não sabendo que haveria o apocalipse, eu não posso mentir. E não usar a metodologia porque houve o apocalipse. Eu tenho que ser honesto, porque pela metodologia nós teríamos saído antes. O que eu vou fazer? Vou mentir? Vou dizer que a gente não teria? Não dá, né? Não era o que a gente teria feito. Então, primeira observação aqui, chegou a menos 109 antes de dar fechamento pelo lucro. A meta de lucro não só garante o lucro, como é capaz de evitar perdas. Olha só que incrível. Olha que incrível. Mas veja só, correu-se um risco significativo para apenas mais 15% de lucro, porque se você tivesse adotando a meta de lucro de 50%, você teria saído há 21 dias. Então, você ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias a mais para ganhar mais 15%. E se eu não tivesse dado esse pico aqui? Mas deu. E se você tivesse aberto um triângulo, você não teria pego, pelo menos no segundo ciclo, essa queda massiva. Que interessante, eu não esperava isso. Eu fiz os cálculos já para fazer os manejos e delta reg dessa situação, mas eu descobri no meio do caminho que não precisava. Então, quando a gente faz todos aqueles cálculos que eu demonstrei lá no primeiro vídeo, a gente pode chegar até uma taxa de 3,62 na meta de 65. Ah, por que não é 78? Porque você provavelmente não teria recomprado no ápice. Você vê que passou 65, você já bota a ordem lá. Então, fechou a 65, e também não é 52, é 50. E você, então, poderia ter chegado num nível de risco moderado até 3,62 de taxa. Não é negativa, é positiva. E para você ver, quando você analisa o teto do seu portfólio, o nível de risco gama, você vê que em nenhuma das situações que você poderia até operar mais alavancado, indo até o meio, 1,33, teria chegado no máximo a 0,15, que é menos que 0,2, e no máximo 0,23, que é bem menos que 0,3.
Quando você utiliza aqui como exemplo aqui um nível de risco moderado para 0,3 e indo até o meio de ciclo, o que você vê? Você partindo aqui do 0,3 para trás, estimando, né, já que é meio de 5, uma expansão de 50%, então você estimaria abrir a operação a 0,20. Ora, para abrir a 0,20, você estimando aqui pelo Notion daria 0,10, você abriria numa alavancagem de 2 vezes, porque é 2 vezes 0,10. E depois que chega a 0,20, expande 50 para 0,30. Ora, essa alavancagem aqui, na verdade, teria sido como? Teria sido, já que o início não foi 0,10 e foi 0,059, e você alavancou 2 vezes, ou seja, 2 vezes isso aqui, você teria aberto a 0,119. E a expansão real foi 94. Então, você teria tido um teta de portfólio máximo de 0,23, menor que o nível de risco gama. Se você fizesse também a conta para trás, usando a expansão real de 94, você poderia ter aberto as suas operações a 0,155, que representaria uma alavancagem possível de até 2,61. Mas você não teria feito isso, porque você não sabia seu nível de risco gama pelo Notion. E você também não sabia quanto seria a expansão que você teria. Mas você vê o quão sólido é a metodologia, porque ainda assim você teria toda essa margem de segurança aqui, entre o teto do portfólio máximo que alcançou a operação e o seu nível de risco gama. Que grandes sacadas, hein? Que grande sacada isso aqui. É uma ótima notícia, porque e faz muito sentido, porque é óbvio, né? Depois que a gente vê os resultados e testa e faz o experimento, fica óbvio. Depois a gente teorizar. Né? Para grandes movimentos, você não tem uma expansão absurda no teta. O que você tem é no delta. É óbvio, agora parece ser óbvio, mas foi importante a gente fazer as contas. Então, quais são as lições? Pelo menos até o segundo ciclo, a metodologia evitou as perdas do Corona Crash, o que para mim foi, inclusive, surpreendente, porque eu já imaginava, eu acreditava que no segundo ciclo já ia começar a ter que fazer o Delta Reg, e não foi o necessário. A meta de lucro, mesmo quando não condicionada ao tempo, é capaz de evitar risco de cauda ao garantir a captura de lucro. Então, nós temos um caso aí quase que mítico, né, da comprovação da assertividade da meta de lucro. A meta de lucro salvou, não só evitou o risco de cauda, como garantiu o lucro da operação. Incrível. E, mais uma vez, o RGN estimado de 0,1 manteve-se como risco de gama de planejamento conservador e adequado como parâmetro, tendo se revelado como uma margem de segurança para expansões maiores que a expectativa, e ajudando a acomodar qualquer expansão além da estimativa. Mesmo considerando o ciclo inteiro, o teto do portfólio nunca ultrapassou o nível de risco gama, tendo risco de cauda origem totalmente direcional, como a gente comprovou. Ao contrário da expectativa de grandes perdas, poder-se-ia, com os parâmetros de entrada da metodologia, ter obtido até 3,62 de taxa, hein? Para quem esperava prejuízo. Deve-se ressaltar que esse fenômeno estatístico e o sucesso da metodologia se origina do resultado não depender de uma média. Então, o seu resultado da operação não é o que o ciclo inteiro trouxe para você, mas apenas se ele trouxe um momento favorável de oportunidade para você alcançar a sua meta. É como se a sua operação fosse uma janela, sabe? Não importa se está longe da janela. O que importa é, em algum momento da operação, o spot passar pela janela, porque quando passar pela janela, você vai e agarra o resultado. É simples assim. E é por isso que ele funciona tão bem, inclusive numa situação como essa. Mais uma vez, né? Você surfou, você viu que a onda ia fechar, você saiu. Na verdade, você não viu o que aconteceu no Apocalipse, você saiu
Porque deu a sua meta de lucro. Você estava na inocência lá e fechou pela sua meta de lucro, tá, gente? Eu achei muito divertido fazer esse vídeo, sabe? Se você achou interessante essa informação do que poderia ter ocorrido, não deixe de deixar seu like, mas eu quero, já que alguns talvez tenham ficado meio frustrados, já que não viu o caos aqui hoje, eu vou deixar as cenas dos próximos capítulos. Olha só o próximo capítulo, é o terceiro ciclo abrindo, dia 3 de março. E olha só, Leandro, será que bateu a meta de lucro? Não bateu, não, eu já fiz a conta, tá? Você alcançou no máximo 25%. Você só teria escapado se sua meta de lucro fosse 25%. Então, aguardem que, de fato, no próximo ciclo vai ter o caos. Para quem está com sangue no olho. Olha só a expansão que teve da volatilidade implícita. Tá bom, gente? Então, muito interessante. Muita gente queria que eu fizesse esses testes. Tá? Então, o mínimo que você pode fazer é comentar, gente. Vamos comentar. Bate palma lá. Teve um que botou um pontinho. Melhor que nada, né? Melhor um pontinho que nada. Aperta aí o like aí. Aperta o like que para eu continuar motivado a trazer todas essas pesquisas que sempre dão muito trabalho, né? Sempre dá muito trabalho. E mais uma vez eu quero reforçar que nós estaremos na sexta-feira agora numa cobertura no auditório da Necton BTG, discutindo com os maiores especialistas da Necton sobre o mercado de opções. Vocês vão ganhar boné, caneca, camisa. Estaremos lá depois saindo para comer. Vamos conhecer todos vocês. Esteja lá. Esteja lá e é gratuito, gente. É gratuito. Beleza? Quer saber mais? Vai aqui no Telegram, assina o Venavol e o link da inscrição do evento da BTG está aqui na descrição. É só você ir lá e fazer sua inscrição, que é gratuita. Vai ser na tarde de sexta-feira, dia 19. Eu quero ver vocês todos lá. Mas vá rápido antes que acabe as vagas. Tá bom, gente? Tem isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. E nos vemos no Telegram. E um prazer enorme estar sempre com vocês aqui. Tá bom? E até o próximo vídeo.